Você, meu amigo, você, minha amiga, que nos últimos anos foi pra rua, vestiu a camisa da seleção brasileira, foi exigir dos políticos mais respeito à sua dignidade como cidadão, que foi pedir pelo fim da corrupção. Presta muita atenção nesse vídeo, porque eu vou dar a receita pro fim da corrupção no Brasil. E aí, pessoas, tudo bem? Já é mais do que notório que a corrupção é parte da cultura do Brasil. Algumas das coisas que a gente pensa em fazer e muitas vezes faz são reflexos da forma como a gente vê com tanta naturalidade situações que para o resto do mundo são de uma falha ética imperdoável. E eu acredito pessoalmente que a maior parte disso esteja relacionada a uma cultura extremamente individualista, de onde partem máximas como farinha pouca, meu pirão primeiro, cada um por si e Deus por todos. O que os olhos não veem, o coração não sente. E aquela que para mim é a pior de todas essas frases: os fins justificam os meios. Se a gente pegar só essas frases como exemplo da forma como o cidadão, principalmente quando ele está diante de um cargo de poder qualquer, se comporta, a gente consegue entender sim o quanto a nossa sociedade é corrupta. Então qual seria a solução para acabar de vez com a corrupção no Brasil? Pois eu vou lhe dizer, meu amigo, porque eu tenho essa receita. E a solução é simples: educa teu filho para ser ético. Basta você ser ético. Eu vou falar um negócio aqui que parece até clichê de propaganda de loja na época do Dia dos Pais. Mas pro teu filho, você é a referência. Se o primeiro contato, a primeira referência de mundo que ele tem é você, é óbvio que, principalmente quando você não está muito disposto a sentar para ensiná-lo, ele vai entender que a forma certa de lidar com o mundo é a sua forma de lidar com o mundo. E a partir daí começa um jogo de mimetismo, no qual, se o que você faz é correto o tempo todo, isso tudo vai se tornar correto e natural para eles. E às vezes me espanta pensar que nós temos famílias de políticos que se sabe que estão envolvidos na corrupção e onde os pais carregam seus filhos para o meio político para que eles repitam todos aqueles atos de corrupção. Como pode alguém ensinar para o próprio filho, através, é óbvio, do exemplo, que é a forma com a qual os filhos mais aprendem, que o certo é desviar dinheiro público? E aí, se em algum momento o filho questiona: poxa, mas se eu tiro o dinheiro daqui, não vai faltar dinheiro lá? Não vai faltar dinheiro para alguém que está doente? É nessa hora que entra a frase: que os olhos não veem, o coração não sente. É nessa hora que provavelmente ele ensina para o filho a lógica de que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ou de que nos momentos de crise é cada um por si e Deus por todos. E como o objetivo da maior parte da nossa sociedade é a riqueza, os fins justificam os meios. Nesses últimos meses eu passei a ter a certeza de que eu estou acertando bastante na educação da minha filha com relação a essas questões éticas. Porque desde que ela é muito pequenininha, sempre que ela está comigo, eu evito fazer qualquer coisa que eu possa considerar questionável, pelo menos do ponto de vista ético. Eu me lembro de uma vez em que nós estávamos num bairro de Niterói, eu e ela no carro, e tinha uma série de carros estacionados numa parte da rua onde havia uma placa de proibido estacionar. E estava nítido ali que não havia nenhuma fiscalização naquele pedaço do bairro. Daí, diante de toda a dificuldade para encontrar uma vaga, um carro sai justamente dessa linha da calçada onde havia a placa de proibição. E eu imediatamente pensei: poxa, finalmente achamos uma vaga. E ela é que ali por volta dos 10 anos de idade apontou para a placa e disse assim: pai, aqui é proibido. Coisa que certamente ela já tinha aprendido na escola. E eu podia nessa hora simplesmente ter dito: ah não, filha, ninguém tá vendo. E aí na hora eu disse para ela: né, filha, realmente está errado. Vamos dar mais uma volta no quarteirão. E para nossa sorte, logo à frente surgiu uma vaga onde a gente pôde estacionar. Quer dizer, um negocinho simples, onde eu poderia ter dado a ela uma lição horrorosa de que a gente pode fazer aquilo que é proibido numa boa, já que não tem ninguém olhando, então certamente a gente vai sair impune dessa.
E é aí, nessas pequenas coisas, nessa pequena corrupção nossa de cada dia, é que a gente repassa essas lições para os nossos filhos. É que a gente queima a geração que está para vir. E realmente, cara, não existe política ética, onde a sociedade não é ética. A gente fica esperando muito que quem resolva todos os problemas do país seja um super-herói, um político, um juiz, um policial, um soldado. Quando na verdade estamos dentro de uma coletividade, dentro de uma sociedade, onde cada um tem que se sentir responsável por passar as mensagens certas para os filhos. E como eu disse, essas mensagens não são passadas pela tradição oral, e sim pelo exemplo, pela referência que a gente representa para eles. E duas coisas que aconteceram recentemente deixaram muito claro para mim que eu estou no caminho certo em relação à minha filha, no combate a essa cultura de corrupção. Há uns meses atrás ela me pediu para utilizar o meu cartão de crédito para comprar um game para ela. Como ela utiliza um notebook bastante simples na sua configuração, eu tive receio de instalar na máquina dela esse jogo e esse jogo se tornar pesado demais e acabar atrapalhando a principal função desse computador, que é o uso na escola, já que a escola dela utiliza livro digital, utiliza todo o material digitalizado. Então eu resolvi fazer um teste baixando uma versão craqueada, que é algo que você consegue aí aprender em 5 minutos aqui mesmo no YouTube. Mas na verdade a minha intenção era testar esse jogo, que é um jogo bastante pesado, para depois pagar a desenvolvedora do jogo para aí sim baixá-lo e instalá-lo na máquina da minha filha. Na máquina dela o jogo realmente ficou muito pesado, muito ruim, e ela me pediu para instalar esse jogo no meu computador, que é o mesmo que eu e ela utilizamos para fazer edição de vídeo, já que ela também tem um canal aqui no YouTube. Aliás, vou até aproveitar para fazer um jabá, vou deixar o linkzinho do canal dela aí para você dar uma olhada. Mas então no meu computador a coisa funcionou bem, o jogo ficou legal, deu tudo certo. E ela rapidamente pegou e começou a testar. Então ela me perguntou, poxa, você já comprou? E eu falei, não filha, essa é uma versão craqueada. Antes que eu dissesse que eu estava testando a máquina para depois fazer a compra, ela já me deu uma bronca, já falou, poxa pai, que isso, eu tô falando que eu vou pagar. E realmente ela que se propôs a pagar com o dinheiro da mesada dela, ela só me pediu para emprestar o cartão de crédito e fazer a instalação para ela. E aí rapidamente, já que o jogo estava funcionando numa boa, desinstalei a versão craqueada e fiz a compra do jogo no site da empresa que desenvolveu. E uma outra situação aconteceu pertinho ali do Natal de 2016, quando ela foi com a tia no shopping comprar algumas coisas e ao chegar na casa da tia percebeu que dentro do bolso de uma bermuda tinha uma embalagem com um brinco. E aí ela ficou desesperada, achando que o pessoal da loja ia pensar que foi ela que roubou. Chegou a brigar com a tia porque ela queria que a tia voltasse para o shopping o mais rápido possível para devolver aquilo. E a gente concluiu, no final das contas, que provavelmente alguém levou aquilo até o provador, pegou aquilo que interessava e escondeu o brinco dentro do bolso da bermuda. E aí no final, depois de tudo passar, a gente explicou para ela que se a gente levasse aquilo até a loja na presença dela, aí sim o pessoal da loja provavelmente ia achar que a gente estaria ali para devolver aquilo e que ela teria furtado. Mas só a preocupação dela em fazer a coisa certa, em devolver aquilo que não era dela, apesar dela ter sido um pouco ríspida com a tia, na tentativa de explicar a preocupação dela, me deu até uma certa pontinha de orgulho, mas acima de tudo, a certeza de que eu estou seguindo o caminho certo. Então, se você quer ajudar a criar uma geração livre da corrupção, muda teus hábitos, reveja a sua forma de se relacionar com o próximo. Se você estiver com a tua família no supermercado, estiver com um carrinho, não pede para cada um ficar numa fila, ocupando um espaço, enquanto outras famílias estão logo atrás, para na hora que eles se aproximarem do caixa, você fazer a desagradável surpresa de aparecer com o seu carrinho lotado de compras. É uma família, é um carrinho, é uma fila. Aliás, não fura a fila mesmo que você tenha a oportunidade. Não rouba a vaga de ninguém no estacionamento. Não bota a cabeça para fora do carro e xinga o motorista que errou. Não paga o agente de trânsito para liberar teu carro.
Ensina para o teu filho que todas as atitudes, sejam elas corretas ou não, têm suas consequências. Para que ele amanhã não se esqueça de manter a documentação do carro dele em dia. Ao invés de deixar as coisas correrem, certo de que depois ele pode dar R$50 para o agente de trânsito, tá tudo bem. Ensina teu filho que o que não é dele tem que ser respeitado. De que um espaço público não é seu. Não anda com o carro pelo acostamento no momento de trânsito. Não desafia as regras, porque essa vai ser a referência de mundo dele. É isso que ele vai absorver como a coisa certa a ser feita sempre. É o teu exemplo que define a noção de certo e errado para o seu filho. Então, se você quer realmente acabar com a corrupção no Brasil, não seja corrupto. Por enquanto é isso, eu espero que a gente consiga sempre refletir a respeito do que é certo, do que é errado, pensar nos exemplos que os nossos pais deixaram pra gente e pegar tudo de bom que a gente aprendeu e repetir na criação dos nossos filhos. Ao mesmo tempo, pegar tudo de errado e deixar pra trás, para gerações que passaram. Vamos salvar o Brasil a partir de quem tá chegando agora. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e para ficar ciente das próximas postagens que vão acontecer, vai aí embaixo, se inscreve no canal. Eu espero que dessa forma eu possa colaborar para que os nossos filhos tenham um país melhor. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima.